Oi, gente! Nesse vídeo eu vou fazer manutenção nas suculentas dessa jardineira. Como eu já disse aqui no canal, agora no outono e inverno eu tô evitando fazer replante de suculenta ou ficar mexendo muito nelas, mas eu tô fazendo alguns testes e um desses vai ser com esse vaso aqui, que eu quero trocar o substrato e ver como estão as raízes dessas suculentas que eu decapitei faz um tempo. Tô aqui usando a minha pinça nova pra me ajudar aqui. Essa pinça já me ajudou bastante a mexer com as suculentas. A cada dia eu testo ela pra uma coisa diferente. E a primeira coisa que eu vou fazer é tirar todas elas do substrato. E vai ser até bom eu mudar o substrato desse vaso, porque como aqui agora tá bem frio, esse substrato ele é um substrato que ele fica bem úmido muito tempo, diferente do substrato novo que eu fiz. E essa jardineira já mudou bastante. A primeira vez que eu plantei ela, eu plantei só com equevérias, porque eu queria que fosse uma jardineira só com equevérias, e aí depois eu fui mudando. Então eu tô sempre tirando ou colocando suculentas diferentes nessa jardineira. Só tive problema com essas, que tava com bastante cochonilha de raiz e eu tive que decapitar. É por isso que ela tá até meio vazia. E assim como da outra vez eu também achei cochonilha de raiz nelas. Então eu vou tirar todo o substrato que consegui das raízes, vou lavar bem, vou passar álcool isopropílico, que tem me ajudado bastante também com as cochonilhas. E vou trocar o substrato, vou colocar elas num substrato novinho, nesse mesmo vaso. O que eu mais gosto em tirar elas assim totalmente do substrato é que dá pra fazer a limpeza de folhas secas que geralmente você não consegue alcançar, então dá pra prestar bastante atenção também se não tem cochonilha ali no caule. E essas aqui eu achei as raízes delas bem saudáveis, dá pra ver aqui certinho onde elas foram decapitadas, e elas estão com bastante raiz, pra quem não foi decapitada com tanto tempo assim. O único problema foram mesmo alguns pontinhos que tinham cochonilha de raiz, mas isso é fácil de resolver. E eu achei que elas estão bem bonitas. Essa Graptoveria Debbie aqui, por exemplo, eu acabei tirando algumas folhinhas dela só pra ela ficar mais simétrica. Tinha até uma folhinha ali brotando. A Debbie brota muito fácil essas folhinhas pequenas. Ela é muito boa pra fazer muda por folha também. Olha só o tamanico dessa mudinha de Echeveria Black Prince que eu fiz por folha. Eu não tenho problema com as Black Prince assim desse tamanho. Elas me dão trabalho quando elas estão maiores. Também tá com as raízes bem saudáveis. No geral, todas estão bem. Achei que elas se recuperaram bastante da decapitação. Até essa daqui que tava meio feinha, que foi uma daquelas 4 suculentas que eu decapitei no começo desse ano. E essa daqui começou a meio que apodrecer, pegou um fungo ali, não sei o que aconteceu com ela. Mas ela já tá ficando boa, inclusive parece até que ela vai dar haste floral. E o miolinho já tá crescendo normal de novo. Daqui a um tempo ela vai tá aí lindona. E não foi em todas as suculentas que eu vi cochonilha de raiz. Mas quando é assim, que tinha mais de uma suculenta no vaso, eu prefiro lavar as raízes de todas, cuidar das raízes de todas, não só das que eu vi, porque é garantido que eu acabei com todas as cochonilhas de raiz. Algumas pessoas colocam naftalina também debaixo do substrato. Eu comecei a testar assim e até que deu certo por um tempo, mas aí depois eu parei de usar, nunca mais eu coloquei. E eu já andei dando uma pesquisada, tem diversos inseticidas, tem diversos produtos para isso, mas eu não sou muito de estar passando tanta coisa assim química nas minhas suculentas. Até adubo eu uso bem pouquinho,
Mas quem sabe daqui a um tempo eu não compro e venho aqui falar pra vocês se funciona, se é bom, se não é. Então eu vou aqui lavar as raízes de todas, bonitinho, vou passar ali um álcool isopropílico e já volto aqui com elas com as raízes limpinhas. Bom, gente, voltei aqui com as raízes limpinhas, como eu prometi. Já estão aqui sem nenhuma cochonilha de raiz. Eu morria de medo de fazer isso ano passado. Eu achava que a planta ia sofrer muito se eu fizesse isso. Mas tem coisas que a gente faz que acaba ajudando a planta. Por exemplo, essas suculentas, se eu não fosse mexer no substrato delas, aquelas cochonilhas de raiz, elas iam multiplicar muito a ponto de prejudicar o crescimento delas. E elas poderiam ficar feia, ficar feia, ficar feia. E se eu não fizesse nada, elas iam acabar morrendo. Também peguei outras 2 suculentas que eu vou adicionar nessa jardineira. Como eu disse, eu tô sempre tirando ou colocando suculentas nesse vaso. As 2 que eu escolhi hoje foram a Echeveria Lola e a Echeveria Glória. Essas 2 também já foram decapitação daqui. Já tem vídeo aqui de quando eu decapitei a Echeveria Lola. Não tem da Echeveria Glória porque eu fiz uma decapitação de urgência, digamos assim, pra mim salvar ela. Ela apodreceu, mas eu consegui salvar o miolinho bem pequenininho. E hoje ela tá aí, lindinha desse jeito. E eu tenho várias mudas delas, vocês já viram aqui. Em vários vídeos eu mostro as mudas dela também, acho a coisa mais fofa. Quando acontece assim, do vaso ter tido contato com cochonilha de raiz, com nematóides, esse tipo de praga, eu gosto de lavar bem com água sanitária para garantir que não vai infectar o substrato de novo. Então tem que se atentar bem a isso. E não é muito uma regra, mas quando eu vou montar assim um vaso com várias suculentas, uma jardineira com várias suculentas, eu gosto de colocar suculentas com cores diferentes perto uma da outra, para realçar aquelas cores dela. Por exemplo, a Echeveria Norma e a Echeveria Gilva, que elas são mais verdinhas, eu não coloquei elas lado a lado. Essas 2 Echeveria subsessiles que eu tenho aqui nesse vaso também, eu coloquei elas mais longe uma da outra, para dar exatamente esse contraste de cores. E fica a coisa mais linda, arranjo assim, com suculentas bem coloridas. As minhas, elas estão ficando cada dia mais coloridas por causa do frio que tá fazendo aqui. Aqui de madrugada tem dias que faz 8, 9 graus, então tá bem frio. Essa época é bem boa em relação à coloração das suculentas, elas ficam muito bonitas, mas tem que se atentar bastante com a rega, porque elas ficam bem mais suscetíveis a fungos e podridão. Bom, então esse foi o resultado da jardineira. Como eu sempre falo, não vai ficar o vaso mais bonito do mundo por enquanto, porque elas têm que se adaptar ainda nesse vaso e começar a crescer para ele ficar bonitão. Mas eu venho aqui para mostrar para vocês se deu certo ou se não deu certo esse teste de mexer no substrato delas agora no inverno. Me conta aqui o que você achou desse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.